bem-vindo novamente ao canal Pro Leitura. Na aula de hoje nós vamos bater um papo sobre a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos, um grande clássico aí há mais de 10 anos nos vestibulares e que está sendo pedido pelo vestibular da FUVEST, ok? Muito bem, começamos a nossa aula então a partir de um pensamento a respeito do título do texto. Vem comigo, ok? Ok, nós estamos diante da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Essa nossa aula vai ser dividida em duas partes. Nesse primeiro momento nós vamos conhecer os personagens da obra Vidas Secas. Antes de começar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você conhece a família de retirantes que é retratada na obra? Eu faço questão de dizer para vocês o seguinte: Graciliano Ramos era nordestino, decidiu abordar na obra Vidas Secas o drama do retirante, só que ao invés de fazer como os outros escritores da sua época, que simplesmente ficaram presos à ideia da seca e do sofrimento, nosso Graciliano Ramos, genial, ele vai fazer uma análise absolutamente mais profunda, muito mais interessante, muito mais cuidadosa da existência desse povo tão sofrido que são os retirantes nordestinos que vivem lá à custa de muito sofrimento, enfrentando anualmente esse ciclo interminável de seca e de miséria, ok? Nós vamos começar pensando por que vidas secas? Na verdade, a seca ela compromete não apenas uma questão ligada ao clima, ligada à produção do alimento, à falta de chuva, não é só isso. Quem vive na região da seca vive impedido de ter uma vida plena, não tem acesso à cultura, não tem acesso às facilidades, não tem acesso ao conforto que nós costumamos exigir para uma boa vida, para uma vida com qualidade, para a condição de cidadão. Então, as vidas dessas pessoas se tornam secas, em princípio por conta do clima, mas não é só isso, e o Graciliano Ramos vai nos mostrar o que é que acontece. No nosso primeiro slide você pode ver uma imagem retirada do filme feito no Brasil por conta dessa obra, uma criação do cinema brasileiro muito feliz, muito bem realizada, e nós temos ali a imagem da família Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos. E aí você vai perguntar, e o papagaio? O papagaio que a família tem, ele simplesmente foi comido no início do primeiro capítulo da obra, uma cena bastante triste, e a gente vai falar disso em alguns minutos, ok? Vamos lá então, começando a pensar nos personagens da obra Vidas Secas, a família do Fabiano, a significação dessa família, a implicação desses nomes, dessas designações e o que isso tem a ver com a nossa questão fundamental dessa aula, analfabetismo e miséria, aonde que isso se conecta. Nós começamos a estudar o personagem Fabiano. O Fabiano é um vaqueiro, é um homem bruto, ele é um sertanejo, analfabeto, que fala pouco, embora pense muito. O que acontece com o Fabiano é que, como as palavras são o suporte do pensamento, o suporte da expressão, Fabiano simplesmente não consegue expressar o que sente nem o que pensa, por conta da falta das palavras. O Fabiano não tem nenhuma intimidade com a linguagem, nenhuma intimidade com a capacidade de se comunicar, e então ele vive recluso num meio absolutamente bruto. Daí ele próprio, em vários momentos do livro, dizer que se dá melhor com os animais, dos quais ele cuida, do que com as pessoas com as quais ele é obrigado a conviver. Muito bem, começamos a pensar no significado. A palavra Fabiano, embora hoje seja um nome próprio, há muitos anos atrás, ela se referia, na verdade, a um adjetivo que designava uma pessoa sem importância. Então você imagine lá, há 300, 400 anos atrás, quando alguém queria dizer o sujeito é um sujeito insignificante, dizia-se simplesmente ele é um Fabiano. Muito triste essa referência à palavra e à sua origem. A palavra Fabiano designa um sujeito sem importância e isso é fundamental para compreender a obra, ok? O Fabiano, ele não é só um tipo, só uma pessoa. Ele representa, na verdade, todo o conjunto dos sertanejos ignorantes, explorados e sofredores, ok?
Muito bem, o Fabiano também tem uma outra característica. Durante toda a obra, ele vai sofrer um processo de animalização e, em muitos momentos, de zoomorfização, na medida em que ele é comparado, na medida em que ele é rebaixado ao nível do animal, e isso tudo com a intenção de mostrar a que ponto chega a degradação do ser humano pelas razões que nós vamos estudar daqui a pouco, ok? Muito bem, o segundo personagem a ser apresentado para você é a Sinha Vitória. Não esqueça que Graciliano Ramos a vida toda insistiu no fato de que o nome da personagem não é Sinha Vitória, mas Sinha Vitória. Se você fizer um pouquinho de esforço, em termos fonéticos, nós aproximamos a palavra Sinha da expressão sem a. E aí você tem uma personagem que é absolutamente contraditória. O nome dela é Vitória, mas ela é simplesmente Sinha Vitória. Sem a Vitória. Isso é uma ironia. Vitória aponta para uma existência completa e feliz, mas sim, a Vitória vive num mundo completamente limitado pela ignorância e pela miséria, ok? Considerando ainda que a Sinha Vitória, ela é vencida na obra, por mais que seja uma mulher inteligente, por mais que tenha boas ideias, ela é uma mulher nordestina pobre nos anos 30 do nosso século passado. O que isso significa? Ela é uma mulher submissa como qualquer mulher nordestina naquela época. Ela está submissa à vontade do marido, então ela não tem a liberdade de viver a sua capacidade de se expressar e a sua capacidade de pensar e de mudar a sua realidade. Ela é limitada tanto pelo meio natural, por conta da seca, e também pelo meio humano e social, pela condição de mulher pobre dos anos 30, ok? Muito bem, Sinha Vitória, na obra, ela é marcadamente uma personagem que tem uma ambição bastante curiosa. O sonho dessa mulher é que um dia a família possa ter uma cama de couro. Para quem não sabe o que isso significa, é uma cama feita com pedaços de madeira fincados no chão, sobre os quais esses pedaços de madeira são cobertos com um pedaço de couro de boi, e isso faz uma espécie de cama bastante confortável. Para quem não tem nada, isso é uma ambição bastante grande. Sim, a Vitória, pela ambição que tem, você percebe a estreiteza dos seus limites, dos seus sonhos e dos seus desejos. A sua maior aspiração, o seu grande sonho na vida é ter uma cama. Daí você tira a condição de miséria em que ela se encontra, é tão grande, e os seus sonhos estão inseridos dentro desse limite estreito da sua existência miserável, ok? Muito bem, os próximos personagens que vão fazer parte aqui, na verdade, os meninos, os filhos de Fabiano e Sinha Vitória. Os meninos não têm nome. E por que eles não têm nome? Por uma razão bastante simples. No Nordeste, há muitos anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente alta. Uma mulher teria aí 10, 12, 15, até 20 filhos, e dos quais sobreviveriam 4 ou 5. Então, o que isso representa? Uma prática bastante comum na época. Nascidos os filhos, o casal esperava até que as crianças vingassem, até que elas chegassem a uma idade de 5, 7, 8 anos, aí o risco de morte era bastante reduzido, aí então registrava-se o filho, ou às vezes nem se fazia esse registro, eles apenas ganhavam um nome. O que nós estamos vendo aqui são duas crianças que não têm nenhuma significação, até porque a ideia de ter um nome nos dá a identidade, nos diferencia de outros seres. Os nossos nomes são a nossa garantia de termos a nossa existência como cidadãos. Os meninos não têm. A desumanização desses meninos é completa. Como eles não têm nome de pessoas, eles não têm uma vivência de pessoas, eles não são cidadãos, eles são apenas objetos. São apenas um peso para a família nesse momento, porque ainda não se sabe nem se eles vão sobreviver à seca. Bom, como eles não produzem nada, porque são crianças, o valor que eles têm para o grupo familiar e para a sociedade em geral é nada. Ou seja, não produz, não significa. Como não significa, não tem nome. Essa é a condição dos meninos, filhos de Fabiano e de Sinha Vitória. Eles se dão muito bem com a cachorra baleia. Outro processo de animalização. Na companhia da baleia, na companhia da cachorrinha, eles acabam ficando muito à vontade. E a impressão que dá, diz o narrador, é que eles se comunicam muito bem, se entendem muito bem. Ou seja, os três juntos não passam de bichos que compõem aí a família, ok? Muito bem. Nossa próxima personagem em destaque, na verdade, a origem do livro nós devemos a essa personagem, é uma cachorrinha. A cachorrinha foi batizada pelo Fabiano de Baleia. E o que significa baleia?
sempre devemos desconfiar que os grandes escritores escondem alguns segredos na interpretação dos nomes que dão para os seus personagens. Baleia é um nome que se contradiz. Primeiro porque baleia, a cachorra, é um animal terrestre, enquanto a baleia, mamífero aquático, não poderia viver na condição da seca. Trata-se então de uma grande ironia. Um nome de um animal aquático que dispõe de toda a água para representar um animal que vive numa seca terrível. Segundo, a baleia é provavelmente o maior, está entre os maiores mamíferos do planeta. E a nossa cachorrinha baleia aqui, ela é absolutamente raquítica, é uma cachorrinha que vive no sertão nordestino, passa fome, passa sede, que sofre, vive adoentada, é uma cachorrinha que não tem nada de baleia. A menos que eu queira interpretar que essa grandiosidade desse animal está na sua capacidade de sentir, que nós vamos conhecer pela habilidosa descrição que o autor faz do que passa pela cabeça dessa cachorrinha nos momentos mais importantes aí da obra, ok? Ela acaba com seu jeitinho simples de animal, que corresponde aos carinhos das crianças. A baleia, ela é mais capaz de comunicar o que sente do que os homens, do que as pessoas que vivem ali na sua companhia. Ela, através do narrador, nós somos apresentados ao que sente e o que pensa a cachorrinha. Pensamentos bastante complexos são descritos aí pelo nosso narrador. E esse animalzinho, ele acaba em vários momentos da obra sendo humanizado quando apresenta seus pensamentos e inclusive chega ao ponto de ser antropomorfizado no momento final da nossa narrativa, quando a baleia vai ser sacrificada pelo Fabiano. Antes de morrer, ela se põe nas duas patas traseiras e de alguma forma ela acaba se movimentando como se fosse uma pessoa, ok? Muito bem, nós temos também aqui na história um capítulo dedicado especialmente ao soldado amarelo. Quem é o soldado amarelo? O nome soldado amarelo faz referência à cor da farda que os policiais usavam na época em que a história foi escrita, mas nós estamos falando de Graciliano Ramos, vamos desconfiar um pouquinho, não é só a farda que está aqui em jogo, a palavra amarelo faz referência também ao medo. A gente diz que quando uma pessoa se acovarda, ela simplesmente amarelou. O nosso soldado amarelo é um covarde que se esconde atrás de uma farda, ok? Muito bem, esse soldado amarelo, ele representa o Estado opressor. Esse soldado, num determinado momento da narrativa, ele vai prender Fabiano por uma razão envolvendo um jogo que Fabiano abandonou. Ele vai brutalmente surrar o personagem Fabiano. Na verdade, ele exerce, contra o Fabiano todo o seu autoritarismo, toda a sua discriminação, toda a sua violência sobre um sujeito sobre o qual ele tem domínio, não pela própria força, mas pela força do Estado que ele representa. Ok, estamos aqui então apresentando para você agora os outros personagens que compõem essa história. Eles são secundários, têm uma participação muito superficial aí na narrativa, tem mais uma implicação simbólica do que ações efetivas, né? O primeiro deles é o seu Tomás, representa um homem culto, ele sabe ler, ele tem muitos livros, mas o Fabiano diz para assim a Vitória que esse conhecimento todo, esse saber ler e escrever, não livrou o seu Tomás de ter um problema sério com a seca. Ele acabou morrendo em função da estiagem pela qual passou ali a região. Assim, a Terta é simplesmente uma vizinha, não tem significação nenhuma na obra. Seu Inácio é o dono do bar, onde Fabiano vai lá beber a sua pinga, onde ele se embriaga e se envolve nas confusões que a narração apresenta. O fiscal da prefeitura, ele representa uma parte aí da opressão do poder, cobrando o imposto pela venda de um porco que o Fabiano teria matado para vender na cidade, querendo cobrar o imposto, a coisa do Estado que suga a força de trabalho do sujeito simples como é o Fabiano. O Fabiano não entende essa perseguição do fiscal, acaba voltando para casa com o porco que ele tentou vender na cidade. E finalmente o dono da fazenda, esse sim tem uma participação mais efetiva, é ele quem emprega o Fabiano, mas é ele também quem explora, quem vai tirar do Fabiano toda a força de trabalho, engana o Fabiano nas contas, inclusive sim a Vitória descobre esse engano, alerta o marido para o fato de que ele está sendo roubado pelo patrão,
Quando ele vai cobrar do patrão essa diferença nas contas, o patrão alega que ele não deve dar atenção para uma mulher, porque uma mulher não deve saber do que se tratam aí os negócios. Fabiano acaba brigando com a esposa, fazendo as pazes aí com o patrão, porque ele é simplesmente um homem machista e não tem como colocar a mulher em destaque ou respeitar o que a mulher falou para ele por uma questão simples da educação que recebeu, ok? Muito bem, nós chegamos agora ao final dessa aula, da primeira parte. Fique comigo na segunda parte da aula, vamos fazer algumas considerações importantes sobre a significação dos personagens nessa história, ok? Muito obrigado, não deixe de assistir a segunda parte da aula. Ok, obrigado.